Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz e a graça estejam conosco no dia de hoje. Irmãos, hoje o tema do nosso vídeo é a maldição hereditária. Então vamos para o livro de Salmo, escrito pelo nosso ilustríssimo Davi, aquele homem tão maravilhoso e especial para Deus, e ele fala um pouquinho a respeito de como nos atinge e quais são as consequências para as pessoas que permanecem na maldição sem lutar contra elas. Então vamos lá, irmãos, é Salmo 109, versículo 14. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois este homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, necessitado, desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe então. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como um azeite. Que as maldições nunca o larguem, ou seja, como uma roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Ó Senhor Deus, paga assim aos meus inimigos e aos que falam mal de mim. Então ali Davi fala a respeito da maldição. Davi fala das maldições e do que os enganadores e os iníquos merecem. As consequências de você permanecer na maldição, porque a maldição ela vem às vezes através dos nossos antepassados, né? Diz que ela visita até a terceira e quarta geração de uma família, mas ela pode ser quebrada também, irmãos. Por isso existe uma coisa chamada livre-arbítrio na Bíblia. Então a gente não precisa permanecer na maldição por um erro que foi cometido no passado pelos nossos pais, nossos avós. Então é isso. Eu gostaria de falar a respeito um pouquinho da maldição e das consequências delas. As maldições hereditárias elas surgem por causa de um pecado familiar. Todos herdamos características dos nossos pais, dos nossos avós, como o cabelo, a cor do nosso cabelo, tamanho de nariz, até a nossa própria inteligência também, ela vem através das influências, né, hereditárias. Então, inclusive as influências espirituais, elas que ocasionam as nossas temidas maldições hereditárias. Então são essas influências, essas opções espirituais que foram tomadas no passado pelos nossos antepassados e que acabam reverberando, repercutindo nas nossas vidas, refletindo na nossa vida. E a gente pergunta, mas Senhor, poxa, isso não é justo, porque eu estou pagando por um preço tão alto por algo que eu não fiz? Mas o irmão, a irmã tem que parar e pensar que realmente talvez você esteja agindo da mesma forma que os seus antepassados, sim, porque a maldição ela vem se perpetuando e ela entranha, né, no seio familiar e a gente acaba lidando com o pecado de uma forma tão tranquila, achando que aquilo ali não vai ter consequência nenhuma porque foi cometido pelos nossos antepassados. E como a Bíblia fala dos antepassados, né, na verdade ela veio através de Adão, né, do pecado de Adão. A partir daquele momento o ser humano passou a ser amaldiçoado, né? Então de geração após geração a gente sofreu, como a Bíblia fala em Gênesis, a respeito das dores das mulheres, né, as dores do parto, e o homem teria que, através do seu suor, conseguir o fruto do seu sustento. Então essa maldição ela já vem desde o início da Bíblia, trazendo, né, todo esse sofrimento, essa angústia, esse desespero para nossas famílias até o dia de hoje. Então, mas só que ela se torna muito mais específica quando é uma opção tomada por alguém, um ente nosso que fez parte, né, da nossa vida. Então, o diabo ele luta para que cada crente não viva uma vida plena que Deus preparou. Então, o diabo ele vive fazendo de tudo para que a gente não consiga, né, rechaçar essa maldição, que a gente continue, né, perpetuando esse mal dentro da nossa família.
E isso pode vir, na maioria das vezes, através das nossas direções espirituais, né, das decisões que a gente toma. Então, a gente vive sofrendo por causa de consequências do nosso passado, do passado familiar, né, dos nossos antepassados. Mas, irmãos, existe uma esperança nisso tudo e ela pode ser quebrada, sim. Por isso que eu falei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele vem para dar essa possibilidade, através de Jesus Cristo ele trouxe também isso, essa mudança, né? Essa possibilidade de transformação. Então, a maldição hereditária ela tem uma solução, ela pode ser quebrada sim, né? E eu separei alguns temas aqui, formas, né, que a gente tem de poder quebrar, anular a nossa maldição hereditária. E, irmãos, não tenha dúvida de que a maioria das pessoas hoje, que vivem na nossa sociedade, né, quase 100% das pessoas vivem algum tipo de maldição hereditária. Então, você vê, às vezes, as pessoas morrem cedo, ou então têm algumas doenças, ou então sofrem em alguma área da vida, né, seja física, ou a prosperidade que não acontece, né, na parte financeira, e outras coisas mais, irmãos. Isso vem através dessa maldição, não tenha dúvida disso. Então todo mundo, a maioria das pessoas sofre. Raramente existe uma família que é reta, correta e segue a palavra de Deus de forma fidedigna. Essa família sim vai conseguir se salvar. Mas hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, isso é a exceção da exceção, né? Então, eu separei algumas formas da gente quebrar essa maldição. A primeira é através da fé, acreditar que Jesus pode mudar tudo. Efésios capítulo 6. Então, Jesus, ele, através da fé em Jesus, acreditando que ele é a solução para que a gente consiga, né, anular essa questão, acreditando na promessa dele de salvação, a gente consegue ter força através da fé, que a fé é acreditar naquilo que a gente não pode ver e ter convicção do que irá acontecer. Essa definição é espetacular a respeito da fé. Então a gente tem que acreditar que existe uma solução sim, e através da nossa fé, na mudança, a gente vai conseguir mudar esse quadro todo, né, de maldição dentro da nossa própria vida. Se o irmão ou se a irmã tem reproduzido, né, um pecado que foi feito no passado pelos seus antepassados, né, ou então uma forma de lidar com a espiritualidade, permanece nessa direção, então esse arrependimento ele não é genuíno, ele não aconteceu. Então o irmão tem que ter uma mudança radical em relação a isso, né? Como diz lá em Tiago 5, versículo 16. Terceiro ponto é o perdão. Não guardar rancor contra alguém, como um parente, pois só o perdão liberta. Então, o perdão é algo muito importante. Parece alguma coisa assim singela na vida da gente, é uma coisa corriqueira você perdoar, deixar de perdoar, porque a todo momento nós somos agredidos e açoitados pelo nosso próximo, mas o perdão é algo que a gente tem que trabalhar isso no nosso coração e encarar isso como um teste que a gente está passando. E as pessoas hoje guardam rancor, têm ódio, ficam cultivando esse tipo de sentimento que é extremamente destrutivo, né, para a vida de todos nós. Então a gente tem que liberar o perdão, né? Marcos capítulo 11, do 25 ao 26, aí fala a respeito disso, do perdão. Como é importante liberar o perdão, irmãos. Aquele que guarda qualquer tipo de mágoa, ele está fadado a ser destruído, a abreviar os dias da sua existência e acabar indo para o inferno, literalmente, porque uma pessoa que não libera o perdão, não tem o perdão no coração, ela não é digna de ir para a presença do Senhor. E o quarto e último ponto é a rejeição do pecado. Dizer não ao pecado e a qualquer influência espiritual errada, escolhendo acreditar na palavra de Deus e declarar a verdade a Ele, né? Então, primeiro, irmãos,
você tem que declarar isso a Deus, falar a respeito do pecado que foi feito pelos seus antepassados, que você não compactua com isso, que você não concorda com essas atitudes espirituais que eles tomavam, e fatalmente o irmão segue essa direção. Então se arrependa disso, literalmente, siga a palavra de Deus. Ele diz, ele é bem claro, isso em Tiago 4, versículo 7, ele fala que a gente tem que seguir a palavra de Deus. Essa é a única forma da gente conseguir se libertar dessas amarras, né, dessas maldições que carregam a nossa vida, que levam, conduzem as nossas atitudes e nos trazem tanto maus físicos e psicológicos e assim por diante. Bloqueia a nossa prosperidade, nosso desenvolvimento intelectual às vezes, e às vezes abrevia também os dias da nossa existência aqui na Terra, visto que a gente continua reproduzindo e causando mal à vida de outras pessoas, como os nossos avós e nossos bisavós e assim por diante fizeram também. E às vezes a gente não tem acesso a essas informações, mas a gente sente na pele, na carne, o que aconteceu no passado, né? Então essa rejeição do pecado é algo muito importante para que a gente consiga atingir nesse nível de evolução espiritual, e aí sim Deus, a partir daquele momento, cesse, né, esse poder do inferno de destruir, de causar mal, né, de Satanás não conseguir mais tocar na nossa vida, porque você realmente se tornou uma nova criatura para Deus. Amém? Irmãos, eu espero ter trazido um pouco de conhecimento baseado na palavra de Deus a respeito desse tema da maldição hereditária para a vida dos irmãos, e que Deus tenha tocado o irmão ou a irmã de alguma forma através dessas palavras no dia de hoje. Tá? Fiquem na paz e na graça do nosso Cristo, e que Ele abençoe a nossa vida e a nossa semana para a honra e glória do seu santo nome. Amém.